Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos àqueles que estão aqui pela primeira vez para assistirem à exposição doutrinária. E aqueles que costumam vir, que possam sair daqui melhor do que chegaram. Porque sempre que a gente adentra um centro, viemos buscar alguma coisa. O nosso tema de hoje é bastante sugestivo para todos. Há um lugar ao sol. Assim como nós temos várias leis dentro da doutrina espírita, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a lei de conservação. Nós temos, então, para pesquisar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 e o 5. O Livro dos Espíritos, nas questões 702 a 709. E para aqueles que têm interesse em fazer mais uma pesquisa, em aprofundar um pouquinho mais o que está no Livro dos Espíritos, então, estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e Ana Maria Spranger. Os dois fazem comentários bastante interessantes e tornam o Livro dos Espíritos, que é bastante difícil, mais fácil. E temos também, como não poderia deixar de ser, o Consolador de Chico com Emmanuel. Iniciando na questão 702, nós vamos analisar, então, o instinto de conservação, que é um instrumento divino, que, é claro, nos foi dado por Deus, e que pode ser mecânico e racional. Este instinto de conservação é um determinismo divino que dá aos seres orgânicos uma capacidade de defesa natural. Então, o homem vai levar isto pela vida fora. Uns vão se aprimorar, vão melhorar-se cada vez mais. Outros vão ficar marcando passo. Se o instinto é um mecanismo de defesa, nós temos que agradecer a Deus por termos este instinto. Por isso, Deus nos deu a necessidade de vivermos e de melhorarmos. Nós sabemos que nem sempre
os seres vivos sabem usar esse instinto. Muitas vezes, eles usam esse instinto para prejudicar outros homens ou animais. E nós temos vários exemplos aí de gente que comete verdadeiros homicídios, né? E atos de barbárie com animais, porque não sabem como usar isto que Deus nos deu. A natureza vai nos ajudar, de certa maneira, a empregarmos bem esse instinto. Nós sabemos que nós podemos viver na coletividade, e isto aí, de certa maneira, é muito difícil, porque, conforme o local onde vivemos, nós vamos conviver com pessoas que têm a mesma cultura que nós, ou que não tenham. Então, nós temos que nos adaptar a isto. E, em alguns lugares que nós julgamos impraticáveis, muitas vezes há bilhões de pessoas ali, porque já se acostumaram a viver naqueles lugares. E dali, da terra, tiram a sua alimentação, o seu sustento, vivem em comunidades que nós, nem de longe, nos animaríamos a viver ali. A terra nos fornece bastante maneira de nos alimentarmos, de termos o nosso teto, de termos o necessário para viver, de termos o nosso lazer, tudo dependendo de como nós usamos a lei de conservação e os seus meios. Muitas vezes, o homem, embora esteja rodeado de facilidades, de oportunidades de viver melhor, ele se deixa levar pelo desânimo, pela imperícia, pela má vontade, e está sempre dependendo dos outros para viver. E nós observamos na nossa capital também estes que estão apenas recebendo, não fazendo nenhum esforço para fazerem por eles mesmos. Então, nós temos aí, além da imperícia, a negligência, porque tem uns que recebem demais também e não vão para a frente. Nós temos que a natureza é rica. E todo mundo sabe que
as nossas florestas já não são as mesmas. A nossa Amazônia, que era de uma riqueza sem par, pouco resta das florestas, né? E isto aí prejudica não só o meio ambiente, como também aos animais e até mesmo a outros homens. E nós sabemos que, a partir do nosso nascimento, nós temos que tomar conta do nosso corpo. Até certa idade, os nossos pais estão nos dirigindo, mas depois nós temos que andar pelas nossas próprias pernas. Então, nós vamos procurar usar de todos os meios para nos melhorarmos. E quantas são as religiões que nos indicam os mais variados caminhos para que a gente saiba viver e para que nos preparemos para a vida espiritual, que um dia nós vamos voltar. Sabemos que quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, nós já temos meio caminho andado. Sabemos que a religião vai, de certo modo, vai ser nosso guarda. Aquele que vai controlar as nossas ações. Senão, nós não vamos sobreviver. E nós devemos pensar também que se nós vivemos aqui de um certo modo, que não é o melhor, lá nós temos que prestar contas. Mas prestar contas de quê? Se nós seguimos os mandamentos, não matamos, não ferimos, não ofendemos, sabemos que nós temos que considerar os nossos irmãos, porque todos somos feitos pelo mesmo Deus, somos todos irmãos, embora muitos não acreditem nisso, né? Então, nós vamos pensar que se nós tivermos uma vida exemplar, nós estamos nos preparando para a nossa volta ao mundo espiritual. E existe um livro que diz: nossa mala já está pronta? E nós sabemos que a nossa bagagem será completa, com boas ações, porque na hora que nos perguntarem: e o filho que eu te dei, por que dedicou-se às drogas? Por que na hora que tu tinhas que dar a mão para os teus pais, viraste as costas? Então, a gente tem que pensar nisso também.
Se bem que só o fato de estarmos aqui, nós temos muita coisa a corrigir. Porque sempre nós temos algo que nós vemos para mais em outras pessoas, que nós podemos ter para menos. Então, aqui na lei de conservação, também se fala em arrogância, em egoísmo. Aliás, nós pensamos que os maiores cânceres que apareceram na humanidade e que fizeram pessoas sofrerem. E não, meus irmãos, não é porque o fulano teve câncer no fígado, ou teve câncer na cabeça, ou teve câncer no baço, que ele sofreu muito. Nós temos cânceres que ainda nós não tratamos. É a nossa soberba, é o nosso egoísmo, a nossa covardia. E por aí, nós temos que pensar nisso aí. Porque só esses 3 que eu citei acaba com o estômago e o fígado da gente. Mas acontece que nós não achamos que isso nos prejudique. Todos os dias a gente ouve falar. O amor é a fonte de todos os bens. Com amor se consegue tudo. Sabendo que o amor nos faz conseguir tudo, e o ódio? Então, nós temos que parar para pensar também nisto. Porque não adianta nós nos alimentarmos bem, termos uma boa casa, o nosso carro último tipo na garagem, familiares que só nos dão prazer e alegria, se nós ainda não vencemos esses males. Na sexta-feira, eu ouvia uma colega que fazia palestra, e ela estava falando sobre a prece. Nós sabemos que a prece nos faz muito bem. Nós recebemos energias diretas do mundo espiritual. E ela falava que em vários lugares que ela conversou com várias pessoas, as pessoas diziam: para as doenças, a importância da prece é muito grande. E nos Estados Unidos, certo hospital separou 2 alas de doentes e, numa ala, 2 vezes por semana, vinham passistas e, a uma certa hora, davam passes coletivos
outros individuais em todos os doentes. Depois de um certo tempo, foram analisados os doentes que foram tratados pelo passe e notaram que aqueles que haviam sido tratados com o passe estavam muito melhores. E os da outra ala, não. Então, resolveram fazer com todos os doentes aquele tratamento espiritual. É claro que nós não vamos fazer apenas o tratamento espiritual, mas vamos fazer em paralelo o tratamento do médico com o tratamento espiritual. Vamos, à medida que o tempo passa, pensando no que podemos fazer para melhorarmos, para nos conservarmos de acordo com as leis divinas, fazendo com que a nossa alimentação, nosso sustento, o nosso lazer sejam de acordo com o nosso melhoramento. Nós sabemos que a alimentação no mundo espiritual ela é feita apenas por oxigênio e hidrogênio. Nem poderia ser diferente, porque o corpo espiritual não aguentaria a nossa alimentação grosseira, né? Então, nos primeiros tempos em que nós estamos lá do outro lado, nós tomamos caldo de vegetais, e depois, à medida que o tempo passa, vamos passando, então, para esse outro tipo de alimentação. E conforme o nosso trabalho, o nosso estudo, nós vamos também estar de acordo com aqueles irmãos benfeitores que lá tratarão de nós. E nós ficamos pensando, será que nós vamos encontrar com Chico Xavier por lá? Seria uma delícia, né? Eu não sei, mas particularmente, eu acho que se nos encontrássemos de repente com Emmanuel, seria também uma delícia, uma felicidade. Todos nós aqui vamos, através do passe espiritual, agora, pedir pelos nossos irmãos que ainda não evoluíram. E eu me refiro àqueles que estão nas prisões, os que cometem crimes, aqueles que fazem dos animais as suas vítimas, aqueles que se encontram nos hospitais doentes e que precisam da nossa prece. Vamos aprender, à medida que o tempo passa,
a pensar nos outros também. E custa tão pouco nós orarmos, não é? Por aqueles que estão necessitados. Vamos pedir também pela natureza, pelas nossas plantas, pelos nossos familiares, por todos aqueles que se encontram em aflição neste momento. Jesus sempre estava rodeado pelos necessitados. E era criticado por todos por causa disso. Porque ele não andava rodeado de ricos, e sim daqueles que necessitavam da sua palavra. Quando fizermos a nossa prece, vamos procurar centralizar o nosso pensamento neste irmão amorável que deu a vida por nós e que espera também que sejamos dignos dele. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nos relaxando na cadeira, fechando os nossos olhos, certos de que a corrente espiritual Bezerra de Menezes está derramando luz sobre as nossas cabeças e sobre os nossos corações. É maravilhoso, Senhor, meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Minha voz que canta quando outras emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa quando tantos não têm para onde voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver, quando tantos choram e odeiam, e resolvem pesadelos e morrem sem viver. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. É uma prece de Michael Koss, um francês que também acompanhou Allan Kardec.